nossa aula hoje de interpretação bíblica. A gente vai aprender a interpretar a Bíblia. A interpretação é você olhar o texto e entender o que aquele texto está querendo dizer, porque às vezes a gente pega a Bíblia, a gente fica meio perdido, o que aquele texto está querendo dizer, é tanta coisa, é tanta figura de linguagem, é coisas que a gente ainda não está habituado. Então, a partir do momento que você aprende um pouquinho de interpretação bíblica, abre um leque na tua mente. E nada melhor do que começar a Bíblia pelo começo. Tá? Então a gente vai começar por Bereshit, pelo livro de Gênesis. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, livro de Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, esses livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, são chamados de Torá. O primeiro conjunto, chamado Pentateuco, também é chamado de Torá. Então a gente tem que entender o contexto. Qual é o contexto? Esses livros foram escritos há mais de 3.300 anos. Então a gente vai ter um choque de cultura. A gente vai ver que muitas palavras que eram usadas lá foram adaptadas para o que a gente tem hoje. Para esse rolo que a gente tem hoje na mão, ela foi adaptada. Então, se você pegar a cultura do Oriente e você pegar a cultura dos dias de hoje, desse lado de cá, a cultura é muito diferente. A cultura deles lá no Egito, Israel, na faixa de Gaza, naquele lugar lá no Oriente Médio, a cultura ainda é muito parecida com a cultura dos tempos bíblicos. Ainda meio que pararam no tempo. Só que a nossa cultura é totalmente diferente. Não vamos falar só de Torá, vamos falar também de Novo Testamento ou de Segundo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento, ele vai dizer que a mulher não pode falar em público. Vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem. E por que a Bíblia está dizendo isso? Por causa do contexto, por causa da relação que havia com aquele povo. Então a primeira regra da interpretação bíblica é entender o que foi para aquele tempo e o que é para o nosso. Se eu pegar aqui, escrever uma carta para minha esposa e dizer para ela: Carla, eu te amo. Carla, quando você chegar aqui, você traz isso, e endereço essa carta para ela. Se Vilma achar essa carta, ela vai achar a carta com tudo escrito. Sendo que aquilo que está escrito ali não foi para ela. Aquilo que está escrito ali foi endereçado a Carla. Mas o esposo dela pode pegar aquilo, em algumas partes, tirar algumas partes que vão em direção diretamente à minha esposa e usar para a esposa dele. Então a regra de interpretação bíblica é essa, é entender o contexto que foi para aqueles tempos e que foi para aquele lugar, para o contexto de hoje, do que nós temos que vivenciar nos dias de hoje. Então a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender linguagem. Lembra que eu falo muito para vocês aprenderem o mínimo do hebraico possível? Por quê? Todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e foi escrito em algumas partes em aramaico. Por exemplo, algumas frases, alguns versículos do profeta Daniel foram escritos em aramaico. Sendo escrito dessa forma, a gente tem que entender o seguinte: nem tudo que foi traduzido ao pé da letra. Nem tudo que chegou à nossa mão hoje é aquilo que realmente estava escrito, ou é aquilo que realmente está escrito. Se você pegar uma Bíblia, uma Torá, toda escrita em hebraico, e você for querer traduzir ela, muita coisa que está escrito ali não vai ter tradução. Nem se você colocar o pé da letra vai chegar ao ponto que se deve chegar. Então a interpretação bíblica do Antigo Testamento, a regra é clara. Você tem que se basear pelo hebraico. Se você não se basear pelo hebraico, a sua interpretação vai ficar falha. A sua interpretação ela vai ficar uma interpretação pobre. Então, a partir do momento que você entende a figura de linguagem e entende que a Bíblia foi escrita numa língua que não é a nossa, que não é nativa, a gente vai passar a interpretar a Bíblia de uma forma diferente. Se você pegar a Bíblia e abrir e ver coisas como sacrifício, que para nós hoje é abominável, mas para eles era normal. Então a gente tem que entender a naturalidade que eles viam certas coisas. Por exemplo, você vê a naturalidade que Ana tinha quando seu marido tinha filhos com outra mulher. Isso para o nosso contexto hoje é totalmente abominável, é fora do comum. Agora, se você pegar o contexto
da vida daquelas pessoas, da época que elas viviam, aquilo ali era uma coisa totalmente normal. Então você tem que interpretar a Bíblia com o olhar do povo da época. Se você interpretar a Bíblia com o olhar do povo da época, você vai passar a entender que a Bíblia não é só isso que você lê no português. A Bíblia não é só essa coisa bem pequena que a gente acha que a Bíblia é. Então, entendido até aí que a gente tem que entender a figura de linguagem, a gente tem que entender que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma. A Bíblia ela foi escrita no hebraico, no aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, a Bíblia, ela para ser entendida, eu não estou querendo dizer que vocês têm que aprender o hebraico. Eu não estou dizendo que vocês têm que aprender o hebraico. Então vocês têm que ter o mínimo de noção possível que a Bíblia ela não foi escrita no português. Tem gente até hoje que acha que a Bíblia foi escrita no português, e não foi. A Bíblia é escrita Antigo Testamento, hebraico, e algumas partes em aramaico. Novo Testamento, escrito em grego. Então, se você colocar isso aí certinho, tem a época antiga, porque o hebraico ele é dividido em dois. Hebraico é dividido no hebraico antigo, que é o hebraico que a gente chama hebraico bíblico, e o hebraico moderno, que é o hebraico que fala hoje em Israel. Então, hoje os judeus, ainda na sua maioria, falam hebraico antigo. Só que se você for para Israel hoje, lá eles vão estar falando o hebraico dos dias de hoje, né? O hebraico normal. Então a gente vai entender o seguinte: a Torá e a Bíblia, no modo geral, ela é um livro de profecias. Então você tem que ler ela com esse entendimento, que é um livro que você vai ler por revelação do Espírito Santo. Então não tem como você ler a Bíblia de uma forma como você estivesse lendo um outro livro qualquer, um outro livro comum. Porque se você ler a Bíblia como se fosse um livro comum, você não vai entender coisas do tipo que Deus cria a luz e só depois de alguns dias ele vai criar o quê? O sol. Como pode haver luz sem sol? Agora, quando você estuda, quando você entende o porquê daquilo ali, você passa a entender que aquela luz não era a luz solar, aquela luz era a luz do próprio Deus. Entendido até aqui? Entendido até aqui? Então, a Torá ela é um livro de profecias, ela é um livro profético. Ela é um livro que você vai ler e você vai entender que o que está sendo dito ali está sendo dito por revelação. E foi escrito também por revelação. Tá? Há 3.300 anos atrás, Moisés recebeu o quê? Moisés recebeu das mãos do próprio Deus a Torá, que a gente já estudou aqui, que é a Torá escrita. Que existe a Torá escrita e existe a Torá oral. Então a gente vai entender que, a partir do momento que a gente passa a olhar a Bíblia com a visão dos séculos passados, a gente passa a ter a mente das pessoas do século passado. Você não pode ter a mente das pessoas de hoje. Você não pode abrir a Bíblia ali e achar que aquilo que está ali, na sua grande maioria, é para você. Porque não é. O Antigo Testamento, a Torá, ela completa, é de leis para judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios que fomos até Deus através de Jesus. Então, se você pegar ali os 613 mandamentos, em sua maioria maciça, é para judeus, não é para nós. Então, foi entregue a eles, para eles fazerem cumprirem os mandamentos. Então, a gente não vai cumprir mandamento de judeu, até porque a gente não vive na lei, a gente vive na graça. Então, a gente parte para aquilo que a gente chama de criação. Até porque hoje não temos mais profetas. Então, é por isso que a Bíblia terminou no Apocalipse. Correto? O último profeta foi João. Não existe profetas. Existem pessoas que recebem revelação, não são profetas. Elas têm o dom profético, mas elas não são profetas como os profetas do Antigo Testamento. E nem como João Batista. Até porque até João Batista ainda era Antigo Testamento. Ali, mas é Mateus. Mas é Lucas. Não, mas o Novo Testamento só passou a ocorrer quando Jesus ascendeu aos céus. Até a cruz era Antigo Testamento. Entendido até aí? Então vai até João. Profetas vão até João. Passou de João, não existe mais profeta. Então se alguém chegar para você e dizer, tu é profeta, tu é profetisa. Não, você não é. Que biblicamente não tem isso. Você pode até ter o dom de receber uma revelação e passar, eu acredito.
Mas o dom profético, aquilo que você fazia como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, isso não existe mais. Isso foi até João. Passou de João, é procedência maligna. Amém? Então, passou de João, não tem mais o que ser feito. Então, vamos lá. Vamos partir para a criação? Vamos abrir a nossa Bíblia? Bereshit, capítulo 1. Vocês já estão habituados, não preciso mais falar o nome, né? Sefer Bereshit. Para os irmãos que estão aqui, nossos convidados em sala de aula. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. A gente já teve essa aula, só que o que a gente está tendo aqui agora é uma revisão. Só que, como eu costumo dizer, né? Revisão nossa sempre tem coisa nova. Bereshit bara Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus. No princípio, ou como a tradução é falha, é em princípio, em algum princípio, alguma hora, em algum lugar que a gente não sabe, porque Deus não trabalha com o nosso relógio. Nosso relógio chama Cronos, que é de cronometrar, cronometragem. Deus trabalha com algo chamado Kairos, que é um tempo que não tem como explicar. Não é um tempo de 60 segundos, de 2 horas. Não. O tempo dele é infinito. É um tempo diferente. É um tempo que a gente não consegue entender. Então, o que os sábios eles nos explicam sobre esse versículo? Os sábios eles vão nos dizer que Deus ele estava só em toda a sua grandeza. Isso é muito difícil de explicar, mas é difícil colocar em palavras. Mas a gente entende, mas é difícil colocar em palavras. Então vamos imaginar que Deus estava só em toda a sua grandeza. E Deus ele tira um pedaço dele e cria o que existe hoje. É como se eu pegasse esse relógio fizesse parte de mim, e eu tirasse esse relógio e passasse ele e colocasse ele em cima da mesa. Ou seja, a criação sai de dentro do próprio Deus. Então você passa a entender o seguinte, que é como se Deus tirasse algo dele e colocasse no universo. E criasse o universo, formasse o universo a partir dele. Então quando você vê um grãozinho de terra no chão, é um pedaço de Deus. Quando você vê uma árvore que traz um ar para você respirar, ali é um pedaço de Deus. Aqui a gente não está falando como budista que diz que Deus é árvore. Não, Deus não é árvore, Deus está na árvore. Deus não é pedra, mas Deus está na pedra. Então a partir do momento que você entende, você vê o quê? Isso é a luz. Quando Deus fala, haja luz, a luz saiu de dentro dele e iluminou tudo aquilo que estava escuro. Por quê? O que eu vou falar pode assustar vocês, mas antes de Deus tirar essa luz, tudo era trevas. Sabiam disso? Eu acho que é o salmista que diz que Deus habita no meio das densas trevas. Aí a gente olha aqui, não está com D minúsculo, não, é Deus, é o Eterno, é Hashem, é o próprio Deus. Só que no meio das trevas ele tira um pedacinho dele e transforma na maravilhosa luz. Então é por isso que a Bíblia vai dizer que a luz ela é criada antes do sol. Porque a luz que foi criada é o quê? Um pedacinho da glória do Eterno. Dito isso, a gente vai dividir a criação em 3 partes. Isso é novo, isso eu não dei antes. A gente vai dividir a criação em 3 partes. Por quê? A Bíblia diz que Deus cria a terra, só que a terra era o quê? Sem forma e vazia. A terra era um caos. Então, quando Deus ele dá a continuidade e quando ele cria tudo, quando Deus ele passa a criar tudo, o que vai acontecer? A terra ela vai passar a ser sem forma e vazia. Só que guarda o que eu vou falar, é proposital. Deus faz a terra desse jeito propositalmente. Por quê? Dizem os sábios que Deus ele criou tudo no primeiro dia. Lembra? Quando eu falo para vocês, abrir a mente de vocês para receber o algo novo? Então, o algo novo é isso. De hoje é isso. Deus, ele cria tudo. Perfeito. Já estava tudo criado. Só que Deus preferiu a imperfeição do que a perfeição. Deus viu que era muito perfeito. Então ele fez o quê? Ele bagunçou. Por quê? A Bíblia diz que Deus não cria nada sem forma e vazio. Correto?
Aí a Bíblia lá em Gênesis está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Mas entenda bem, eu já expliquei isso aqui em outra aula, eu disse que o livro o capítulo do Gênesis, eles não estão escritos em ordem cronológica. Os irmãos que pegaram a aula sabem. A Bíblia ela não está escrita, o livro do Gênesis, em ordem cronológica. Então por isso que a gente vai ver Deus criando uma coisa, criando outra, e fala, ué, mas como pode assim, assim, assim? Então não está em ordem cronológica. Entendido isso, a gente vai entender que Deus, ele organizou e depois ele bagunçou, para depois ele organizar de novo. Então, parte disso aí. Isso é forte, né? Vocês gostam desse negócio forte aí? O povo aqui da aula adora coisa forte. Então, vocês querem pregar, né, irmão? Vocês querem... Então, vamos lá. A gente vai dividir o quê? Primeiro, Deus cria e Deus bagunça. Então, ali agora está imperfeito. Correto? Está imperfeito. Depois, está uma bagunça. Por quê? Deus sacudiu o negócio, é uma bagunça. A casa está desarrumada. O exemplo da casa que eu sempre dou aqui a vocês. A casa está bagunçada, a casa está desarrumada. Só que aí depois vem o quê? Depois vem o que a gente chama em hebraico de tikkun. Tikkun, que é o conserto. Então agora a terra está sem forma e vazia. Agora ela está imperfeita. Agora ela está totalmente bagunçada. E agora chegou a hora de quê? Chegou a hora do conserto. Chegou a hora de colocar a casa em ordem. Então a gente tira isso como o quê? A gente tira isso como a obra de Deus na nossa vida. A primeira interpretação que a gente pode ter disso aqui. A gente nasce e não entende nada. Está imperfeito. Aí a gente cresce, nossa vida é uma bagunça. Até o dia que a gente faz o tikkun, que é o quê? Que é o conserto. Que a gente se arrepende. É o que em hebraico chamamos de teshuvah, que é voltar, que é se arrepender. Então agora aqui, a criação que Deus está fazendo, a criação que tá acontecendo, ela está imperfeita propositalmente, porque Deus, ele é perfeito, só que a criação não pode ser perfeita. Se a criação for perfeita, a criação passa a achar que ela é igual a Deus. Aleluia! Glória a Deus! A criação ela tem que ser imperfeita para um dia ela olhar e falar, eu sirvo um Deus que é perfeito. Então se a criação é imperfeita, ela vai olhar para quem é perfeito e vai dizer o seguinte, olha, só o Senhor é Deus. Maravilhoso é o teu nome. Porque quando a criação se acha muito perfeita, ela não desce mais. Quando a criação se acha muito perfeita, ela acha que ela mesmo produz. Ah, agora eu produzo, então deixa que eu vou fazer acontecer, eu não preciso de Deus para nada. Aí é quando Deus fala assim, ó, tá na hora de eu abaixar a crista de vocês. Vocês estão se achando muito perfeito? Deixa que agora eu vou bagunçar tudo. Aí Deus vai lá, pega e transforma tudo que era perfeito, agora tá sem forma e vazio. Tô entendendo. Tá entendendo? Então, primeiro entendimento é esse. Deus tira tudo do lugar para colocar no lugar depois de novo. Para mostrar o quê? Que sem mim nada podereis fazer. Então a gente pega essas três fases. A imperfeição, o mundo, o nosso mundo. Tá? O mundo que a gente chama de em hebraico de olam siá, que é o mundo da ação, é o mundo que vivemos. Então essas são as três formas de interpretação. Perfeita, imperfeita e o desenvolvimento gradual. Deu a perfeita, que é o que eu falei agora. Deus criou tudo. Pum! Tá perfeito. Aí Deus olha e fala, poxa, mas tá muito perfeito. Se eu deixar assim, eles vão se achar muito. Deus vai lá e deixa imperfeito. Depois da própria imperfeição, o homem vai fazendo o quê? A criação ela vai fazendo o quê? Ela automaticamente ela vai buscando a perfeição. Então é gradual, é aos poucos. Nossas três formas de interpretar esse passuk, esse primeiro versículo, é essa. Nossa primeira forma de interpretar esse versículo é isso. Primeiro, era perfeita. Falando de terra. Era perfeita. Depois ela se torna imperfeita. Porque Deus muda. E depois ela vai ter o crescimento gradual. Ela mesma vai crescendo.